Afinal de contas, o que é a tal da renda mínima que está todo mundo falando e que deve ser aprovada hoje pela Câmara dos Deputados? Bom, a renda mínima é um programa social, liberal, aliás, idealizado pelo economista Milton Friedman, né, que notabilizou essa ideia no seu livro Capitalismo e Liberdade. Ele não é o autor da ideia, assim como Montesquieu, por exemplo, não inventou a tripartição do poder, ele simplesmente idealizou e sistematizou a ideia de tripartição que já estava acontecendo na Inglaterra. Milton Friedman também não é o inventor, mas é o idealizador, é quem sistematizou a ideia da renda mínima, que é um programa liberal da escola de Chicago e que é defendida, por exemplo, a escola de Chicago é a escola do ministro Paulo Guedes, por exemplo, a escola também que eu defendo a maior parte de suas políticas públicas, e é defendido como um programa social liberal pela seguinte razão: a perspectiva liberal da renda mínima é a seguinte: qual é o problema das pessoas mais pobres? As pessoas mais pobres não têm dinheiro. Logo, qual é a solução mais simples, mais direta e mais eficaz? Dar dinheiro para que as pessoas mais pobres atendam às suas necessidades. Parece um raciocínio muito simples, mas na verdade o Brasil tem políticas públicas no sentido contrário. Em vez de dar dinheiro para o mais pobre atender às próprias necessidades, o governo cria uma estrutura estatal, nomeia diretores para essa estrutura estatal, faz a logística dessa estrutura, aprova no parlamento, aprova um orçamento, arranja alguma fonte diferente de arrecadação, cria um fundo, implementa essa estrutura estatal e faz com que essa estrutura preste o serviço ou conceda o produto que o mais pobre precise. Para exemplificar isso de maneira bastante clara, no governo Lula, no primeiro mandato, a gente teve a experiência do Fome Zero. Qual que é a experiência do Fome Zero? Bom, os mais pobres têm um problema de passar fome. A gente não pode deixar os mais pobres passarem fome. Logo, o que eu, governo Lula, vou fazer? Eu vou criar uma estrutura, né, dentro do ministério para que eu pegue essa comida para os mais pobres, né, eu arranjo essa comida, arranjo o arroz, o feijão, a carne para os mais pobres, em pacote, né, coloque lá numa cesta básica, coloque num caminhão e esse caminhão faça a entrega para essa família. Percebeu como é uma estrutura muito mais burocrática? Você teve que criar uma estrutura dentro do ministério para fazer a administração dessa comida, teve que fazer uma licitação para comprar essa comida, teve que fazer uma licitação para a transportadora que vai transportar essa comida, teve que pegar, fazer um cadastro de todas essas pessoas que estão em determinada região para receber essa comida, ver qual horário que você vai enviar essa comida, que horário que essas pessoas estão em casa, para daí essa pessoa receber a comida na ponta. Foi um programa fracassado, tanto que o Lula voltou atrás e, no lugar do Fome Zero, implementou o Bolsa Família, que é efetivamente dar dinheiro para o cidadão e empoderar o cidadão para que ele decida o que ele vai comer, como ele vai comer, onde ele vai comer, quanto ele vai gastar. Ele faz a administração do próprio dinheiro. E a ideia de renda mínima é mais do que a ideia do Bolsa Família, porque a ideia do Bolsa Família é simplesmente dar o dinheiro para as pessoas comerem, para não morrerem de fome. A ideia do renda mínima é que você atenda às suas necessidades básicas para muito além da questão da comida. Então, por exemplo, a gente tem um problema que os mais pobres não têm acesso a lazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um parque de diversões público, a gente vai fazer uma sessão de cinema pública, a gente vai organizar um festival cultural público, e aí a gente contrata o artista, contrata o organizador, contrata o cara que faz o palco, faz a divulgação desse show, divulga que os ingressos vão ser gratuitos, etc, etc, etc. O que é muito mais simples do que isso? Gasta menos dinheiro e você não precisa contratar nenhum novo funcionário público, nem fazer nenhuma nova secretaria, nem criar nenhum novo ministério, nem nomear nenhum diretor público para esse negócio, para esse business público. Muito mais simples do que isso é você dar o dinheiro na ponta para que a própria pessoa atenda essa necessidade. E a mesma coisa acontece, tem falta de água, tem falta de luz, tem falta de gás, falta internet, vamos supor, ou a gente quer dar acesso aos mais pobres a instrumentos tecnológicos, a celulares, a computadores, a livros. Mais do que eu criar uma logística para entregar um livro, mais do que eu criar uma logística para criar um computador, aí eu faço uma estatal para fazer o computador, aí eu faço a logística para entregar esse computador ou o celular ou o livro, aí eu escolho quais os autores vão ser desses livros, aí eu crio uma polêmica ideológica, tá vendendo livro de ideologia A, de ideologia B. Melhor do que tudo isso, dá o dinheiro direto para o cidadão. Ele é a melhor pessoa para escolher o que é a prioridade da vida dela, né? Não eu, um burocrata aqui em Brasília, que vou pensar o que o pobre precisa comer, o que eu aqui, burocrata de Brasília, quero que o pobre coma, como se ele fosse uma espécie de bicho em que eu escolhesse os ingredientes da ração dele. O que vai compor a cesta básica do pobre? O pobre precisa de tanto de óleo, precisa de tanto de arroz, precisa de tanto de feijão, precisa de tanto de ervilha, precisa de tanto de milho, de tanto de farinha.
É muito mais democrático e eficiente eu dar o dinheiro para ele comer o que ele quiser. Se ele quiser gastar tudo com cachaça, ele gasta. O dinheiro é dele, ele decide as prioridades da vida dele. E a revolução marginalista nos mostrou que o valor é subjetivo. O que pode valer muito para mim, pode valer pouco para você. Um alimento que eu gosto, você não gosta, que eu pago por esse alimento, você não gostaria dele nem de graça. Portanto, pelo valor ser subjetivo, cada um tem a sua própria ordem de prioridades. E a melhor maneira de atender essas prioridades de maneira subjetiva, qual é? Vamos centralizar tudo no governo para o governo adivinhar o que cada um quer e o que cada um precisa, para daí criar uma estrutura estatal para o que cada um precisa e fornecer via Estado o que cada um precisa? Não, vamos dar simplesmente o dinheiro para que cada um gaste onde bem entender, porque aí você não incorre na chamada arrogância fatal, né? O conceito de arrogância fatal do economista Hayek, né? Prêmio Nobel de Economia também, é justamente do burocrata acreditar que ele consegue entender a mentalidade de milhões e milhões de pessoas, a prioridade de milhões de pessoas e definir a vida dessas pessoas em políticas públicas como se essas pessoas fossem peças no xadrez. Justamente com essas palavras que Hayek define o conceito de arrogância fatal e, apesar de ser um austríaco, de não ser um economista da escola de Chicago, ser um economista da escola austríaca de economia, esse conceito da escola austríaca se aplica perfeitamente para a questão da renda mínima. Em vez da gente ter a arrogância de achar que sabe o que, como, quando e onde a gente presta o serviço para o mais pobre, a gente tem a humildade de reconhecer que é a pessoa que conhece muito melhor do que qualquer burocrata as próprias necessidades e ela vai receber essa renda. Sou um defensor da renda mínima, acho que isso deve englobar inclusive parlamentares de esquerda, de centro, porque apesar de ser uma ideia liberal, é uma ideia que pode englobar todos os espectros ideológicos, né? Não tem nenhuma exclusão em relação a isso. Tanto que um dos maiores defensores da renda mínima no Brasil é o ex-senador Eduardo Suplicy, que hoje é vereador de São Paulo, inclusive já conversei com renda mínima com ele tem um livro escrito sobre renda mínima e é um excelente defensor, defende exatamente o que eu estou colocando aqui para vocês. Ele inclusive no livro dele cita John Rawls, né, o véu da ignorância e a igualdade e uma tentativa de propor um piso de oportunidades para todo mundo. Enfim, é uma proposta excelente que na minha visão deveria ser até permanente. A gente deveria cortar tudo quanto é programa social e concentrar num só de renda mínima, que é mais eficiente dar dinheiro na ponta do que eu criar um programa estatal que vai ser mais caro, não vai atender tão bem a necessidade de quem precisa e vai incentivar a corrupção, porque aí eu nomeio um cara ali, aí tem uma indicação política ali, aí eu faço uma licitação aqui para comprar o que eu tô precisando ali, aí enfim, já sabe muito bem como é que funciona. Então, vamos aprovar a renda mínima já! E aí, vou fazer outro vídeo futuramente para vocês explicando um imposto que se conecta diretamente com essa ideia de renda mínima, que é a ideia do imposto de renda negativo. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Valeu e um abraço.